portal carlosmaganin.com.br, sempre uma pessoa aí que está fazendo algo importante ou fez algo importante, não é, aqui em Balneário Camboriú, também aqui na nossa região, né? Então, os convidados são vereadores, são secretários, são presidentes de autarquias, presidentes de fundações, diretores, não é? Empresários aqui de Balneário Camboriú. Então, realmente, o Falando Francamente é um programa aí que você obtém muitas informações direto aqui do portal Carlos Maganin. E hoje a minha convidada não poderia ser diferente, né? Ela que fez trabalhos incríveis aqui por Balneário Camboriú, já passou pela BC Investimentos, já passou pela Acibalc, já passou também ali pela casa ali do empreendedor, não é? A sala do empreendedor aqui de Balneário Camboriú, e agora está com projetos novos que você vai descobrir daqui a pouco, se ficar aqui comigo no programa ao vivo aqui para saber todas as informações. Ela que é a Maria Psaia, não é? Que, como eu disse, ex-presidente da BC Investimentos, ex-presidente também da Acibalc aqui de Balneário Camboriú. Então, vai conversar conosco aqui e passar todas as informações importantes para você que nos acompanha. Muito boa tarde, Maria Psaia. É um prazer tê-la aqui e muito obrigado pelo convite, por estar aqui. Tá? Boa tarde, Luiz Gustavo. É um prazer estar aqui. Boa tarde aos que nos acompanham neste momento por esse canal de informação. Enfim, eu agradeço a oportunidade. Eu espero poder contribuir um pouquinho aí com a minha trajetória aqui no empreendedorismo e na inovação aqui de Balneário Camboriú. Perfeitamente. Então vamos começar já, como ela disse, a trajetória, não é? Ela que foi ex-presidente da Acibalc. Então eu vou começar por esse lado, né? Ela vai contar um pouquinho quais foram as realizações, como foi trabalhar. Ela comentou em off aqui também a questão que quando ela foi presidente da Acibalc, ela teve ali um momento difícil, que foi o momento da pandemia, não é? Então eu vou já começar a fundo na questão da Acibalc aqui com ela. Maria Psaia, conte para nós então, para quem está nos acompanhando pelas redes sociais e também pelo YouTube, como é que foi a sua trajetória, não é? Difícil, como você comentou, ali como presidente da Acibalc quando teve aí a pandemia. Microfones são seus. Obrigada, Luiz. Assim, resumir a minha história aqui em Balneário, né, num programa como esse é árduo, assim, né? Porque assim, a gente enfrentou várias situações em que demandaram aí um trabalho intenso, principalmente na associação comercial, né? Mas para iniciar, a associação comercial ela faz parte da minha vida há uma longa data. Eu sou do oeste de Santa Catarina e no final de 2009 eu me mudei de São Paulo para Balneário Camboriú para empreender. Qual cidade do oeste? Eu sou de Descanso. Descanso. Isso. Uau, que cidade maravilhosa essa, não é? Mas eu não sou descansada. Então, só para entenderem, Descanso fica próximo de São Miguel do Oeste, que é uma cidade um pouco maior, referência no extremo oeste. Perfeito, né? ok. Mas enfim, eu já tinha uma trajetória fora de Descanso, Florianópolis, São Paulo, né? E eu me mudei para cá no final de 2009 justamente para empreender. Já entendi que essa era a minha vontade, que era o momento de iniciar. E o local que me acolheu desde aquela minha mudança para cá foi a Associação Empresarial. Porque eu tenho um imenso carinho, um imenso amor e posso falar com toda a certeza, se eu cheguei aonde eu cheguei foi porque eu estive numa associação empresarial. Porque assim, ela te abre portas, ela te dá visibilidade, mas ela também te cobra trabalho. E é muito importante salientar que o retorno do associativismo, ele é proporcional ao tempo que você investe nele, né? Iniciei minha trajetória lá em 2010 na Associação Empresarial. Resumidamente, né, fundamos o Núcleo Jovem Empreendedor junto com muitas outras pessoas que continuam ativas aqui em Balneário Camboriú. Depois tive aí uma inserção no movimento estadual, que é o SEGESC, que é o Conselho Estadual do Jovem Empreendedor, na Regional da Grande Florianópolis, e passei por algumas diretorias dentro da Associação Empresarial. E aí em 2019, né, 2018, foi cogitado o meu nome para fazer a sucessão para 2019 e 2020, eu aceitei o desafio. Uau. Então, 2019 e 2020 eu estive como presidente da Associação Empresarial. Perfeito. Importante também a gente lembrar que estar como presidente da Associação Empresarial, o grande desafio é que você está liderando líderes, porque lá dentro nós temos
a associação é feita por associados, né? Nós temos sim uma equipe executiva, né? Mas os associados, na verdade, são os que mantêm a associação, porque um presidente passa, né? Mas os associados continuam, e eu continuo lá dentro. Então foi um grande desafio, porque no final de 2009 a gente teve aí o despontar da pandemia, que realmente foi muito intensificada em 2020. E o grande desafio foi tornar todo o serviço da Cibalc em digital. E aí eu devo isso também à minha equipe executiva da época. E a parte boa, nós mantivemos os associados, sabe? Com pequenas exceções que realmente tiveram aí uma dificuldade mais intensa nos seus negócios, né? A gente conseguiu manter os serviços e os associados. Foi assim, uma grande experiência, foi um grande desafio para todo mundo, né? Não foi só para a Cibalc, todas as instituições, todas as empresas, o setor público em si também, né? Foi um momento bem difícil, mas eu acho que aquilo me deu uma experiência tremenda. Pode continuar. Não, e foi exatamente nessa época, né, até para fazer a conexão aí com o setor público, né, que é o que eu vou falar um pouquinho da minha experiência nele. Foi um momento em que a gente teve as associações tiveram uma grande interação com o Poder Executivo de Balneário Camboriú. Porque naquela época, dentro da Cibalc, nós criamos o Fórum das Entidades, onde congregaram aí umas 7 ou 8 entidades, que o objetivo era a gente encontrar soluções para superar, né, o fechamento dos negócios e aquele período todo de pandemia. Então, esse Fórum das Entidades se reunia praticamente toda semana, a cada 15 dias, com o prefeito Fabrício, na época, justamente para buscar soluções, né? Sobre não fechar os estabelecimentos, sobre encontrar medidas fitossanitárias que dessem preservação à vida, né? E aquele momento que a gente estava vivendo. Então, a Cibalc, assim, de toda a trajetória que foi dentro da Cibalc, que eu abri a minha empresa, que eu realmente atuei como empreendedora em Balneário Camboriú, ela também me levou no futuro para ter uma experiência no setor público, né? Então isso é muito importante. E você nem imaginava, não é, Maria, que através do empreendedorismo, daqui a pouco ela vai conversar, vai falar um pouquinho desses novos projetos que ela está já em pensamento, né? E nem imaginava que o empreendedorismo lá, quando você abriu sua empresa, né, você hoje estaria com um novo pensamento nesse novo projeto dentro do empreendedorismo, né? Mas a gente vai chegar lá daqui a pouquinho, né, Maria? Não, isso é legal, isso é bacana. Luiz, assim, né? A vida vai nos conduzindo. Eu acho que é extremamente importante a gente estar aberto, né? Toda vez que você toma a decisão por um novo projeto, você abre mão de outras coisas, e dentre elas é o seu conforto e a sua comodidade. Verdade. Né? Empreender no Brasil, e eu falo isso com um pouco de pesar, é um desafio dos mais cruéis que a gente tem por conta de várias situações. Mas o povo brasileiro é resiliente, o povo brasileiro é guerreiro. Então, assim, apesar de todas as dificuldades, a gente consegue empreender, a gente consegue colocar projetos em execução, né? Então, eu acho que a minha trajetória empreendedora, e eu ainda continuo, eu tenho uma empresa também, enfim, de outros negócios internacionais, mais digitais, né? Perfeito. Mas o empreendedorismo na prática, que eu tive em Balneário com uma grande empresa de prestação de serviço, foi o que me deu condições de galgar outros caminhos e outros projetos, né? Então, o empreendedorismo está aqui dentro, é algo que eu acredito, é algo que eu incentivo, e não à toa, né, eu consegui atuar também no setor público aí na área de desenvolvimento econômico e inovação, que já é algo que eu venho trabalhando nisso há mais de 12, 13 anos, né? Quando você adentrou na Cibalc, 2009, é isso? Isso, comecinho de 2010. Comecinho de 2010, né? E você só foi ser presidente em 2019, é isso? Exatamente. Então você teve 10 anos praticamente, vamos imaginar, né? 9, 10 anos trabalhando ali dentro, conhecendo um pouco da estrutura da Cibalc, para depois assumir a presidência, que é um mandato de 2 anos. 2 anos. De 2 em 2 anos, não é? Exatamente. Quando você adentrou na Cibalc e começou a conhecer toda a estrutura, não é? O que você traz de bom? Por exemplo, esses projetos que o Fórum, o Jovem, né, empreendedor, né? Esses projetos foram inicializados por você dentro da Cibalc?
O fórum, sim. Tá. O Núcleo Jovem Empreendedor também foi comigo e com mais um grupo de pessoas fantásticas que na verdade, eu carrego essas pessoas como meus amigos pessoais hoje em dia, né? Perfeito. Mas um grupo de 10, 12 jovens se juntaram porque a associação, além dos associados, ela tem os núcleos setoriais e multissetoriais. Tá. E o Núcleo Jovem Empreendedor, sim, eu estive presente na fundação lá em 2010. E ele fez uma grande diferença na minha vida e na vida de todas as pessoas que estiveram junto com a gente. E tudo é uma caminhada, né? Porque eu não imaginava, quando eu entrei em 2010, que, sei lá, 9 anos depois eu pudesse ser presidente de uma associação. Mas é isso, é a persistência, é o trabalho, é a doação, porque a associação empresarial, ela é uma associação voluntária, né? O cargo de presidente ou de coordenador de núcleo, ele não é remunerado, ele é um trabalho voluntário. Né? De uma entrega, de uma doação e de um trabalho em prol de um coletivo, que são empresários que vêm para dentro da associação para utilizar de soluções, né, mais facilitadas aí para o seu empreendimento e também para trocar experiências, para entender o que um outro empresário já viveu e que ele possa facilitar esse percurso, né, para não sofrer tanto. Então, é uma experiência que eu carrego comigo. Eu ainda estou na associação, a gente tem um conselho superior, né, só que essa geração que vem aí está super preparada, então a gente raramente é demandado, mas se precisar estou à disposição. Claro, cara, legal. Terminando os seus passos ali na Cibalc, foi em 2021? Final de 2020. Final de 2020, 2021 você já estava com outros projetos, talvez, exatamente, né? Foi da Cibalc que você já passou... Como é que foi essa transição entre a Cibalc e BC Investimentos? Perfeito, foi exatamente isso. No final de 2020, naquele... Enfim, a pandemia já estava aí, né? Meu Deus. Estava uma situação bem difícil. E aí, nas várias reuniões que eu tive com o prefeito Fabrício na época, ele me falou da ABC Investimentos, que era uma empresa realmente de economia mista. É uma empresa pró-mercado, né? E aí ele falou: Maria, o que você acha dessa possibilidade? A gente tentou construir. Só que o estatuto da Cibalc não permite que a gente assuma cargos públicos. Então eu falei na época: olha, depois da minha gestão a gente até pode sentar para conversar. E foi muito rápido mesmo, né? No comecinho de 21 sentamos novamente, e aí eu acho que em janeiro, lá pelo dia 15 ou 20, eu assumi a BC Investimentos. E aí eu te confesso, foi um desafio que eu nunca imaginei, né? Porque foi a minha primeira experiência no setor público, e essa dualidade do privado com o público e a visão que você tem do público enquanto privado, estando lá dentro, né? Você está do outro lado, ela realmente ela te confronta, mas ela também te abre um campo de possibilidades de implementar e de fazer, e também te abre uma nova verdade, que é a dificuldade realmente que a gente tem no setor público de implementar. Existe uma diferença muito clara, né? No setor privado você pode fazer tudo o que a lei não proíbe. Perfeito. No público você só pode fazer o que a lei permite. Essa frase, ela é forte, mas ela impacta, é real. Ela impacta, né? Ela impacta. Verdade. E aí foi o grande desafio, e eu assumi em janeiro de 21, né? Perfeito. Com alguns pilares que já estão aí no estatuto da BC Investimentos, né? Cita para nós quais são. Então, nós temos aí pilares. A internacionalização, que é essa questão da paradiplomacia, do contato com outros países, a parte da inovação, a parte do desenvolvimento econômico, num geral, e a parte da desestatização. E para não parecer uma palavra muito forte, a desestatização são PPPs e concessões. São esses mecanismos que hoje em dia permitidos por lei, que são as concessões de ativos públicos para a gestão da iniciativa privada, né? Então são esses os pilares da BC Investimentos, né? E foram nesses pilares que eu atuei aí em 3 anos dentro da BC Investimentos. E como é que foi isso? Porque na verdade toda essa diferença de público-privado, não é? E praticamente 3 anos, né? 3 anos. Você saiu agora há pouco tempo, isso, né, Maria? Exatamente, faz uma semana, 3 anos. 3 anos, né, praticamente. E parece que realmente são muitos detalhes, não é? Muitos detalhes, muitas
palavras, vamos dizer assim, difíceis às vezes, de até se falar, sim, não é? Sim, é verdade. E às vezes as pessoas que nos acompanham, elas pensam, meu Deus, o que é isso, né? Como funciona isso? Então, nesses 3 anos, eu imagino que também foi uma forma de você aprender muita coisa, né, Maria? Com certeza. Mas também muito difícil também de você passar para outras pessoas as ideias, os projetos, né? Porque eu acho que é um conceito muito amplo, né? Cada ideia dessa, o planejamento, toda a estratégia deve ser gigantesco, né? Abrange vários leques, não é? E para você ter ideia, trabalhar com todos eles em um pequeno espaço de tempo, porque 3 anos passa voando, né, Maria? No setor público eu te falo que é um piscar de olhos, né? Porque a gente tem várias etapas a superar dentro de um processo de concessão, por exemplo. Mas assim, Luiz, foi extremamente desafiador. Importante salientar que os projetos que eu toquei nesses 3 anos, eles eram projetos que já estavam pautados. Já né? existiam na BC Investimentos? Exatamente, eles estavam pautados. Ou seja, esses pilares já estavam consolidados no Estatuto da BC Investimentos. Então, quando eu entrei, foi sim um período, né, de reestruturação da BC Investimentos. Ela passou por uma alteração do próprio nome BC Investimentos, que era a antiga Compur, né, e que daí a gente migrou para BC Investimentos e adequou o Estatuto justamente para ele ter esse viés de desenvolvimento econômico. Perfeito. Né? Tudo amparado, né, tudo na forma da lei, via legislativa. Então, foi esse momento de estruturação, né, de reestruturação. E aí sim, nós já tínhamos os projetos, né? Por exemplo, o Morro do Careca, que está dentro do BC Parques, que é um dos projetos que nós conseguimos tirar do papel nesse tempo, que foi a concessão do Morro do Careca, né? Ele já era um projeto de governo, já, se eu não me engano, do primeiro mandato do prefeito, e aí a gente conseguiu dar andamento. E eu te falo, a minha visão, quem é de fora, Luiz, tem às vezes a percepção de que uma concessão ela é prejudicial, ela é meio que abrir mão de um ativo público, muito pelo contrário. O poder público, ele não tem a expertise de gestar, ele tem a expertise de serviços, mas de gestar ativos, de administrar um ativo com o potencial do Morro do Careca, nem é prerrogativa do setor público, né? Então, essa possibilidade de você trabalhar com concessão, ela foi fantástica. Então, a gente estruturou todo o processo, né? Legalmente existe a necessidade de uma lei autorizativa de concessão, a necessidade de mapeamento da área, de fazer toda a documentação, né, de planta, de localização, de confrontantes. Então, são várias etapas a serem vencidas e elas são demoradas, porque isso tudo vai ser base para você desenvolver um termo de referência, que são as premissas de como será a concessão. Depois tem também um contrato que vai reger para que não fiquem brechas tanto para o concessionário quanto para o setor público, né? Nós temos os órgãos de controle, que é o Tribunal de Contas, que vai analisar toda essa documentação. Então, não é um processo simples, né? Mas assim, superamos com uma equipe bem restrita e uma equipe guerreira, né? E com a ajuda, claro, de outras secretarias do governo, né? Claro, a gente não faz nada equipe, sozinho, né? A gente depende de todos. Né? E teve uma empresa que ganhou, né? Já ganhou. E aí, assim, só para você entender, estrutura tudo, manda para o Compras lança o edital e aí as empresas participam, né? Sim. Era valor metro quadrado, ou seja, o maior lance vencia. E realmente a empresa que venceu é o Grupo Volare. Perfeito. É uma empresa que já tinha expertise em gestão de equipamentos turísticos. E o grande desafio dessa empresa é implementar um equipamento turístico qualificado numa área tão pequena. Porque vale lembrar que o Morro do Careca, aquela área pública, ela é uma área de preservação. Então, sim, a concessionária, ela tem aí, por força de lei, a implementação de um ativo dentro de 800 metros quadrados, pequena, que é a área já consolidada, que é a área que já houve supressão, né? Perfeito. Então, realmente, o projeto é lindo, foram superadas todas as etapas e, assim, as pessoas perguntam, e o município? O município, nesse projeto,
ele vai ganhar muito dinheiro que é a outorga, que é o pagamento pela utilização do espaço público. É isso que eu ia tocar no assunto agora, mas pode continuar, já fala já. Exatamente. Então, assim, às vezes a gente fica, né, como cidadão, mas meu Deus, o município vai receber tão pouco, mas a gente tem que ver o que vem junto com um processo de concessão. Vem o desenvolvimento da região, vem a criação de empregos, vem o desenvolvimento de todo o entorno, vem um novo equipamento turístico que vai atrair turismo né, na baixa sazonalidade, ou seja, na baixa temporada, ou seja, a gente deixa de ser um turismo sazonal e passa a ser um turismo de ano todo. Então, uma concessão deste porte, a gente não pode olhar só, por mais que sim, o que a empresa ofereceu ao município é muito, né? Mas a gente tem que ver o impacto positivo que uma concessão vai gerar. Então, esse é um dos grandes projetos que saiu na minha gestão e que, assim, está... o projeto da concessionária já está tramitando nas secretarias responsáveis, segue o trâmite normal, né? Para realmente começar a ser implementado. Tem uma ideia de tempo, Maria de Saia, assim, para começar os trabalhos? Superadas as etapas de licenças, por contrato, aí são 18 meses para implementação, mas tem esse período, né, de passar por aprovação na Secretaria de Planejamento, as licenças ambientais, então a empresa está correndo com isso. Depois das licenças todas estarem de acordo, são 18 meses para implementação. Perfeito. Você comentou na questão de uma concessão e muita gente imagina, não é, essa questão de vai padronizar, vai ter concessão, vai ter uma empresa ali que vai ganhar essa licitação, enfim, o pessoal já pensa na questão financeira, né? Morro do Careca agora eu posso ir, eu posso subir, eu posso ficar sentado o tempo que for, eu posso tomar uma água, eu posso ver a paisagem, eu posso ficar o dia todo lá, né? Então o pessoal já pensa, não pensa talvez na sua maioria, né, Maria? Não falo na sua minoria, mas posso estar falando até uma besteira aqui, mas a questão é que o pessoal não vê essa estrutura, não vê a receita que vai entrar para o município, não vê o turismo, não vê o que agrega, né, Maria? E sim eles veem o valor da entrada, quanto que eu vou ter que pagar para entrar, não é? Então, como nós temos hoje, claro, né, o teleférico, barco pirata, enfim, roda gigante, enfim, outros atrativos que tem aqui em Balneário Camboriú, que, claro, você tem que pagar para entrar. Então, muita gente não vê o que agrega, e sim o que sai do bolso, né, Maria? Acho Perfeito, que você já ouviu muito isso também. Luiz, foi ótimo você tocar nesse assunto, porque eu já tinha esquecido, né? Eu entendo, assim, das pessoas que conversaram comigo, né, na época da implementação, era um dos medos, né, a cobrança para o acesso. O Morro do Careca, ele não será um parque fechado, tá? Então, o acesso a pé, ele será mantido, você não vai precisar pagar, né? Então, isso já está estabelecido em lei e foi uma das vontades do governo. Que ótimo, né? Que a gente mantivesse o acesso livre para pedestres, tá? E que a gente mantivesse o voo livre lá, né? Então, a empresa já sabia disso, porque isso é parte do TR, é parte do edital, né? Que realmente vai se manter o acesso para pessoas que queiram subir andando o Morro do Careca. Que ótimo. Vai ter, numa segunda etapa do projeto, um funicular. Claro, é uma experiência e por essa você paga. Claro. Vai ter um equipamento lá em cima turístico, por exemplo, uma Sky Glass, uma passarela de vidro igual no Canela, vai ter, mas a empresa precisa, né, viabilizar economicamente o empreendimento. Então, esses equipamentos, sim, você vai poder subir lá. O projeto contempla uma arquibancada para você ver o voo livre, ou seja, vai melhorar muito aquele equipamento, ficar maravilhoso, né? Então, assim, a gente até entende, né, numa cidade tão verticalizada como o Balneário, de repente você intervir numa área verde, né? Mas
vai ser de baixo impacto a obra que a gente tem lá. Depois eu até compartilho contigo um vídeo que ele é público para vocês postarem. Sim, por favor. Quando você tem uma vista de cima do morro, né, do projeto, você vê que ele fica na altura, ele não pode passar do topo do morro. Vão ser estruturas leves de aço, por exemplo, e vidro, entendeu? Então, sim, a empresa está tomando esse cuidado para que realmente seja um projeto aí que não destoe tanto daquela área verde. Ótimo, que bom, né? É bom saber, porque muita gente não tinha essa informação, não é? Verdade. E já pensava que, poxa, eu vou adentrar o morro, já tem que pagar para fazer toda aquela subida que é bem íngreme, né? A gente tem que lutar, né, Carlos? Para subir. Fazer uma atividade física antes, tem que se preparar, né? Verdade, meu Deus do céu, né? Mas não, vai ser gratuito e claro, obviamente, a empresa que ganhou a licitação tem que obter uma receita de alguma forma. Então, essas questões que vão ser implantadas, aí sim você vai fazer a aquisição do ingresso, enfim, fazer o pagamento. Eu acho que é normal, faz parte da jornada, faz parte do processo, não é, Maria? É verdade. Se nós passarmos agora da BC Investimentos para a Sala do Empreendedor, que também você... acho que fazia parte ali, né? Faz parte da ABC Investimentos, né? Isso. Vamos falar um pouquinho da sala, Maria, claro, por favor. Muito importante. A Sala do Empreendedor, eu vou te dar um número, né? E para quem está nos acompanhando. Em 2023, a Sala do Empreendedor teve 7.500 atendimentos. Perfeito. São atendimentos gratuitos oferecidos pelo município, tá? Neste primeiro momento, eles estão voltados para o MEI, mas é um atendimento completo, tá? A Sala do Empreendedor é uma parceria aí do município com o Sebrae, né? Um projeto do Sebrae. Hoje, quem mantém a Sala do Empreendedor realmente é o município, né? Por meio da BC Investimentos, né? Mas a gente faz muitos atendimentos, tá? Atendimentos fez e continua fazendo, né? Atendimentos presenciais, atendimentos online. Então, o MEI que quer iniciar a sua atividade, e é muito importante isso, regularizar, deixar de ser um desconhecido para fazer parte, né, aí de um benefício de INSS, de uma contagem aí para sua aposentadoria, ou seja, você deixa de ser irregular e você regulariza a sua atividade, é fundamental. Então, a pessoa entra lá sem absolutamente nada e ela sai de lá com um CNPJ e já com um aplicativo, aprendendo a emitir a nota fiscal, aprendendo a pagar as guias, aprendendo como emitir a guia, por exemplo, que é de contribuição mínima para o INSS, porque você fica amparado, quando você tem um MEI, você fica amparado pelo INSS em caso de um acidente de trabalho, de um afastamento. Hoje, por exemplo, o trabalhador informal, né? O eletricista, né, que realmente não tem uma estrutura, um CNPJ, se ele sofre um acidente, ele fica em casa sem trabalhar e ele não recebe, a não ser por um afastamento de acidente. Mas estando regularizado com um MEI ativo, você passa a ser como qualquer cidadão CLT, passa a ter os benefícios aí que o nosso sistema, né, de previdência nos garante. Então, assim, a Sala do Empreendedor faz um atendimento excepcional. Em alguns momentos, lá em 2021, nós tínhamos também capacitações do Sebrae, pequenas capacitações de assuntos diários, fluxo de caixa, marketing, né? Treinamento, exatamente. Né? Sim, e agora, um pouquinho antes, aí no começo do ano, em janeiro, foi restabelecida essa parceria com o Sebrae, né? Que volta a prestar um serviço para a Sala do Empreendedor e também para o desenvolvimento do nosso ecossistema de inovação. Então, realmente, aí a gente está bem amparado e tem projetos em andamento aí muito legais para a Sala do Empreendedor. Agora, em maio, né? Enfim, por mais que eu já tenha saído da BC Investimentos, maio nós temos a Semana do MEI. Sim. Ela é nacional, então vai ter atividade, o Sebrae estará lá com o governo, né? Então, muito legal. E também junto desse trabalho que o Sebrae vai prestar, o Sebrae já iniciou o trabalho aí do ecossistema de inovação de Balneário Camboriú, que é fantástico, que a gente já havia mapeado aí. Nós já tivemos em 2021 a estruturação do ecossistema de inovação por força de lei chamada Inova ABC, né? O município fez a sua parte no sentido de prover a empresas de base tecnológica um incentivo fiscal
que é a redução do ISS, e um incentivo econômico, que é a postergação do ISS por até 3 anos, desde que esse valor seja revertido para a reestruturação das empresas, né? Então, assim, todo esse marco legal da inovação já foi implementado pelo município em 2021, né? E depois disso, junto com a ANFRE também, onde eu estive muito ativa aí no Colegiado de Desenvolvimento Econômico, representando o Balneário Camboriú, a gente mapeou o ecossistema de inovação de Balneário Camboriú aí, com mapeamento de 35 empresas. E o ecossistema não é só empresas, mas é o setor público, é a universidade, né? São vários atores, né? Então agora o Sebrae já iniciou uma rodada de 8 encontros, justamente para que a gente crie uma governança, que o município, né? Na verdade, não é nem o município, que o ecossistema de inovação tem uma governança pautada num tripé aí, né? Que é a tríplice hélice, que é o poder público, a universidade, né? E as empresas. E a partir dessa conexão tem aí uma gestão, né? Uma governança para que esse ecossistema aí se desenvolva muito mais. Então tem muita coisa boa vindo por aí. Você sabe que uma dúvida que eu tive quando eu abri o meu MEI aqui em Balneário Camboriú, né? Eu não sou daqui também, sou do interior de São Paulo, e eu acho que muita gente que nos acompanha também tem uma dúvida, que você tocou no assunto da questão da aposentadoria, não é? Antes de nós adentrarmos no projeto novo e tudo mais, eu acho que é bem importante a gente detalhar isso para as pessoas que estão nos acompanhando. Quando a pessoa abre o MEI, Maria, CNPJ ativo, na hora já sai com a numeração, sai com a comprovação da pessoa jurídica, não é? Isso. A pessoa tem uma carência em relação a se acontece algum acidente ou não. Por exemplo, abri hoje, eu tenho uma carência de 6 meses, por exemplo, pelo INSS, não sei como é que funciona isso, mas era uma dúvida que eu tinha também, vou deixar você explicar. Por exemplo, eu abri hoje, daqui um mês eu sofro qualquer acidente, enfim, né? Eu já estou amparado pelo INSS ou ainda não tem um prazo de carência, Maria? Luiz, eu não tenho a informação exata, mas o que a gente entende, ó, quando você quando você tem um CNPJ, é importante salientar que algumas atividades elas prescindem de um alvará um pouco mais, com uma análise um pouco mais criteriosa. Perfeito, tá? claro. Então tem isso, mas em geral os serviços as atividades de prestação de serviço, elas não têm essa demanda, né? Ok. A partir do momento que você emitiu a guia e que você começou a contribuir com o INSS, como num emprego normal que você emite, se você tiver um acidente de trabalho no primeiro mês você está amparado, Perfeito. segue a mesma regra, tá? Que bom, ótimo. Então, agora, se tiver alguma regra diferenciada, não tem, mas conhecendo por ter tido aí muitos funcionários, mesmo no seu período de experiência como um funcionário CLT, se você sofrer algum acidente, você já está amparado, né? Perfeito. Então, eu acredito que é isso, né? Muito bom. Bom, são 6 horas e 40 minutos, não é? Papo quando é bom, muita informação importante, o tempo, voa, não é? Você está aqui no programa Falando Francamente, ao vivo, pelo portal Carlos Maganin, aqui no Atlântico Shopping, um programa aí semanal que traz muitas informações para você. Maria, antes de nós adentrarmos o novo projeto, eu sempre faço uma pergunta para os meus convidados aqui, que é um... Não é... A Maria já acha que eu vou... Não. Eu só faço uma pergunta, acho que é bem importante, porque como a gente está lidando com vários assuntos e vários temas, antes de nós adentrarmos nesse novo projeto que vem por aí, tem alguma coisa que você gostaria de comentar, que nós não falamos, ou que eu não perguntei em relação à Cibalc, em relação à ABC, em relação à Sala do Empreendedor? Alguma relevância que você queira pontuar, que foi bem legal, bem bacana, né? Porque às vezes a gente esquece realmente, né? E passa e às vezes vem coisa na mente e a gente acaba, né? Não é uma televisão, mas não deixa de ser, mas temos tempo aqui também. Então, às vezes, acaba ficando alguma coisa para trás, né? Algum detalhe importante que você queira repetir ou adentrar dentro desses 3 projetos que você esteve à frente, Maria? Sim, eu acho que é uma explicação bem breve. As pessoas têm muita dúvida o que é a ABC Investimentos, né? A ABC Investimentos ela é uma empresa de economia mista, onde a prefeitura é o sócio majoritário.
com 99,999% das ações, tá? Perfeito. Só que ela ainda é uma empresa dependente, então sim, ela depende de aporte do município sócio majoritário para a execução de suas atividades. E ela tem evoluído. A BC Investimentos, ela é do que a gente chama de administração indireta. Ela meio que se equipara a uma autarquia como a EMASA e a BC Trans, né? Sim, tá. E é muito importante isso porque a BC Investimentos ela consegue fazer essa conexão com o mercado, tá? Que é difícil, por exemplo, uma secretaria que tem um projeto, por exemplo, quando eu lanço um edital, né, via BC Investimentos, eu lanço um projeto de concessão, eu tenho um mecanismo que chama aí uma sondagem de mercado, onde eu posso conversar com a iniciativa privada para entender o que a iniciativa privada pensa desse projeto. Não estou antecipando, a BC Investimentos não antecipa, mas ela faz essa comunicação com a iniciativa privada, que é quem vai assumir o projeto se ela participar de uma licitação. Perfeito. Então eu acho que isso é muito importante as pessoas entenderem que a BC Investimentos, ela não é assim, ela não tem um serviço a ser prestado mensalmente, por exemplo, como uma secretaria de saúde, de educação, dentre outras, né? Ela trabalha com projetos, né? Então, às vezes o projeto demora um pouco para sair, mas é porque é uma estruturação de algo maior. Então, sim, a BC Investimento, dentro desses 4 pilares, ela evoluiu muito. Eu falei, por exemplo, do Morro do Careca, mas Mercado Público e Passarela da Barra devem sair agora, enfim, nos próximos meses. Perfeito. O edital de concessão, que também vai levar desenvolvimento e serão um indutor do turismo aí para a Barra, né? Então, são projetos maiores que demandam realmente um empenho maior. Então, essa é a BC Investimentos, a inovação está lá dentro da BC Investimentos, a Sala do Empreendedor, PPPs e concessões, internacionalização, que são essas visitas paradiplomáticas. Então, as meninas continuam lá, a Ana, a Thay, que estão lá para receber e para explicar, né? Mas os projetos continuam. Então, é importante a gente esclarecer um pouquinho o que é a ABC Investimentos. Perfeito, ótimo. Esclarecimentos perfeitos aqui da Maria Psaia, ela que foi presidente da Cibal, que foi também presidente da ABC Investimentos, e agora, né, claro, 18h43, tem projetos novos chegando por aí, não é? Vou deixar que ela conte, eu não vou entrar em detalhes, né? Eu acho que é bem legal quando a gente tem projetos novos, a gente gosta de falar, né? A informação por completo, né? Então, que projetos são esses, Maria Psaia? Conte para nós aqui, as pessoas que estão nos acompanhando pelas redes sociais e também pelo portal, pelo YouTube, não é? Pelo portal Carlos Maganin, qual é a novidade que as pessoas esperam de você? Então, Luiz, eu já falei no começo, né? Quando você idealiza um novo projeto, você abre mão de outros, né? E assim, muito feliz, por mais que eu tenha tido muitas dificuldades de trabalhar na BC Investimentos e me adequar ao setor público, eu acho que a minha visão do setor público, ela mudou muito. Ela mudou de que sim, no setor público nós temos pessoas muito competentes, nós temos pessoas com muitas vontades, mas é aquilo, a lei, ela deve ser seguida à risca, tá? Então, às vezes um projeto atrasa justamente porque ele foi lançado e alguém impugna e aí, sabe, a sociedade está no seu direito de pedir, né, de reclamar, de exigir, mas existe aí, né, todo um rito que deve ser seguido. Então, assim, de toda a experiência que eu tive no setor público, né, dentro da BC Investimentos, eu entendi que era o momento de eu pensar em algo maior, por toda essa minha trajetória, né, e aí nós estamos num ano de eleições, né, e a gente estabelece projetos, sim, futuros, e é um projeto, é importante salientar. Então, como existem algumas regulamentações para que você, de repente, entre num projeto político, eu tive que descompatibilizar da BC Investimentos, né, por essas regras. Por quê? Porque eu me coloquei à disposição para uma construção, né, se a gente conseguir construir algo, né, para que realmente eu, enfim,
participe dessas eleições de uma maneira mais efetiva. Então, eu me coloquei à disposição do partido para que a gente, de repente, construa algo aí para as eleições de outubro, tá? Então, esse é o projeto, é isso que eu posso falar agora, né? Mas eu estou seguindo o rito normal do que preconiza a lei, então, realmente me afastei. Os projetos da BC Investimentos continuam com a equipe, né? Enfim, não interfere em nada, mas eu realmente estou pensando em atuar de uma outra maneira no setor público, né? Que seja... Você disse uma linha, qual que é a linha, né, do empreendedorismo, da inovação? Essa vai ser a sua linha nesse novo projeto? Com certeza. O que eu vejo, eu não posso pensar em algo nesse meu novo projeto que seja diferente do que eu vivo, né? Do que eu vivi, do que eu ainda vivo, que é realmente o desenvolvimento econômico por meio do empreendedorismo, da geração de emprego, da melhoria da renda, né? Quando a gente fala de desenvolvimento econômico, a gente pensa em empresas, por exemplo, de inovação, que tem um ticket salarial maior do que o que a gente tem hoje em boa parte dos serviços de Balneário Camboriú. Então, sim, o que eu tenho em mente, desenvolvimento econômico hoje em dia, dentre todas as matrizes econômicas que a gente tem em Balneário, que são fundamentais e que trouxeram Balneário até aqui, a gente tem que ter uma visão de futuro, né? Pensando aí na inovação e não na inovação pensando na tecnologia somente. Inovação de serviços, inovação do que a cidade oferece, né? Mas tudo isso passa pelo empreendedorismo, né? Por novas empresas vindo para Balneário, por novos serviços vindo para Balneário. Então, nesse meu projeto, com toda certeza, eu vou continuar dentro daquilo que eu sei fazer, dentro daquilo que me trouxe até aqui, que é essa área voltada para o empreendedorismo e inovação. Que legal, né? Então, isso quer dizer que a Maria Psaia, ela é pré-candidata a uma cadeira na Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú. É isso mesmo, né? Pré-candidata. Eu estou à disposição para essa construção, mas é legal, isso, né? Legal. É isso. Então, pode ser que aconteça, pode ser que não, né? Mas eu optei por isso, por esse novo desafio. Enfim, se esse for o caminho, eu espero ter êxito. Mas perfeitamente, é isso. Legal. Bom, 18 horas e 47 minutos. Maria, quero agradecer, não é? Esse bate-papo que eu acho que foi de muita importância para quem nos acompanhou, né? Tudo muito explicado, como funciona cada departamento ali da BC Investimentos, da Sala do Empreendedor, né? A Cibalc, enfim, foi um bate-papo bem bacana. Tenho certeza que não será o primeiro, vão ter outros bate-papos, tenho certeza disso aqui no Falando Francamente. Então, quero agradecer mais uma vez, não é, a sua vinda até os estúdios aqui do Portal Carlos Maganino Shopping Atlântico aqui em Balneário Camboriú, para descrever, né, discorrer todas essas informações. Mais uma vez, muito obrigado, né, e fique à vontade mais uma vez, o microfone é seu. Luiz Gustavo, eu que agradeço imensamente, né? É muito importante a gente ter esse espaço para falar das nossas ações, sejam passadas, sejam futuras, né? E um agradecimento especial aí à Cibalc, né, por me trazer até aqui, ao governo do prefeito por ter me dado essa oportunidade, né, de grande aprendizado, a você por esse espaço, ao Carlos Maganin, que é um querido, e esse espaço dele que com certeza está aqui para levar informação à sociedade de Balneário Camboriú. Então, muito obrigada e eu espero com certeza estar aqui mais vezes para falar de novos projetos. Perfeito. Este foi o Falando Francamente de hoje, segunda-feira, 15 de abril de 2024. Quero agradecer mais uma vez a sua presença, o seu carinho, a sua audiência para aqui conosco do portal Carlos Maganin. Não esqueça, não é? Na próxima quinta-feira, dia 18, tem mais programa Falando Francamente. Então, um abraço a todos, uma boa semana, não é? Que muitas coisas boas e muitas bênçãos estejam sobre vocês, tá bom? Um abraço a todos e até a próxima.